Opa, e aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo no nosso canal. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é o aborto e o estupro. A gente recebeu essa pergunta de uma pessoa, eu não vou falar o nome, aonde ela sente muita culpa e ela queria saber a repercussão do aborto. Então nisso abriu-se um leque para que fosse feito um vídeo sobre isso, o aborto e o estupro. Antes de iniciar o tema, eu gostaria de deixar muito claro que o que vai ser falado aqui não é verdade absoluta, não é apenas a minha opinião, e sinceramente, grandes coisas na minha opinião. Mas o grande propósito do canal é a gente trocar uma ideia, compartilhar conhecimentos. E eu vou compartilhar com você sobre esse tema todo o meu aprendizado, todo o meu tempo como terapeuta, pesquisa de campo com pessoas que fizeram aborto, que sentaram na minha frente, pessoas que cometeram aborto e passaram pela casa de amparo, médiums, trabalhadoras que em determinado momento da vida chegaram e abriram o coração para mim falando: "Bah, Duda, realmente eu cometi o aborto." Eu botei o microfone, vou colocar. Então, o único intuito é trocar uma ideia. Aqui não é verdade absoluta. Busquem, tá? Busquem o conhecimento, vão pesquisar, vão buscar em outros canais, mas eu vou deixar aqui a minha opinião sobre o assunto. E queria pedir para vocês, assim, se você conhece alguém, tá, que se sente muito culpada por ter cometido o aborto, faça esse vídeo chegar até essa pessoa, que possamos fazer a corrente do bem. Eu agora paro a minha vida, dou o meu tempo para produzir esse vídeo. O ano que vem eu vou fazer 10 anos que eu faço vídeos, entre indas e vindas, começos, recomeços, 10 anos. Muito difícil, tanto é que eu vou gravar um vídeo somente sobre isso, assim, sabe? Mas vamos deixar isso pro ano que vem, tá? E focar nesse vídeo. E por que eu tô falando dos vídeos? Porque quando eu comecei a fazer há 10 anos atrás, quem assiste o canal aí vai perceber que eu falava assim: estou fazendo esse vídeo, se eu conseguir ajudar uma pessoa apenas com esse vídeo já valeu. Eu volto a falar isso nesse vídeo. Se esse vídeo do aborto e o estupro e uma visão espiritual eu conseguir ajudar alguém, já valeu. Então vamos lá, pessoal. O que acontece quando uma pessoa comete o aborto? Qual é a repercussão? A gente precisa entender que a criança que foi abortada, ela nada mais é do que um espírito adulto. Uma das coisas que a gente precisa entender e compreender é o seguinte: toda criança de hoje, ela já foi um adulto na espiritualidade. Ela está criança e vai se tornar o adulto que ela era na espiritualidade. Então o que acontece? Só acontece a transformação do espírito, tá, para uma criança, um bebê, para que possa ser acoplada ao útero da mulher, que possa haver a reencarnação. Uma das coisas que a gente precisa entender, e eu sempre vou falar isso, a coisa mais difícil que a gente fez nessa vida foi nascer. Como assim, Duda? Cara, nascer não é fácil para ninguém. Por que não é fácil, Duda? Eu pergunto e eu mesmo falo comigo, vocês estão vendo, né? É que é muito difícil falar sozinho aqui, tá? Cara, esse mundo aqui não é pra qualquer um. Vocês concordam comigo? Cara, tem que matar um leão por dia, é o mundo do suicídio, da depressão, pais abusivos, pessoas tóxicas, gente chata, querem converter a gente à sua forma de pensar, tem que trabalhar em empregos que a gente não gosta, com pessoas que a gente não gosta. Cara, é foda. E a gente não lembra, mas o nosso mentor espiritual,
fez um trabalho muito bom com a gente e nos convenceu a reencarnarmos para que a gente possa evoluir. E foi feito o nosso projeto reencarnatório, ou o livro da vida, como é falado em outras linhas espirituais. Nesse projeto reencarnatório você escolhe quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe. Eu escolho quem é meu pai. Sim, você escolheu. Por que você escolheu? Teu pai e tua mãe já estavam encarnados aqui. Então você escolheu. E esse pai e essa mãe, sempre vou dizer isso, esse pai já foi teu filho, já foi teu irmão. Tem uma história aí. Sempre vai ter. É grupo karma. Então o que acontece? Nesse projeto reencarnatório você é avisado que pode vir a ser sofrido um aborto. Mas mesmo assim, a criança, o espírito, né, que regride o perispírito a uma forma de criança para poder reencarnar, uma forma de bebê, ele aceita e vem. O que a gente precisa entender, assim, ó? Eu quero que vocês gravem isso. Quando a gente vem para esse mundo, tem todo um projeto reencarnatório, mas tem coisas que podem acontecer. A diferença entre um acidente e uma tragédia. Você sabe, você que está me assistindo aí, você sabe a diferença entre um acidente e uma tragédia? Um acidente é uma coisa que você pode prevenir. Precauções para que não haja um acidente. Mas tragédia é uma coisa que pode acontecer e ninguém esperava de uma hora para outra. Então, quando a gente reencarna, que tudo pode acontecer, tem sim um projeto reencarnatório, mas muitas vezes tem um projeto, a pessoa vai ver até os 80 anos, mas a pessoa do nada pega uma moto, acha que é o super-homem, o homem de ferro, e dá com a cabeça num poste e morre. Uma tragédia. E o que aconteceu? A pessoa não conseguiu. Tava o projeto ali, mas a pessoa não conseguiu cumprir. Então a gente precisa entender o seguinte: o aborto ele acontece espontaneamente quando muitas vezes o casal ele não está em harmonia. Tem casais, geralmente jovens, eles não estão preparados para ser pais. E a mulher comete o aborto geralmente quando o namorado, o marido, o companheiro fala: não, pode tirar, eu não quero. Tem pessoas que têm medo de serem pais, morrem de medo da responsabilidade de serem pais. O aborto espontâneo, eu errei. O aborto que é feito pela pessoa, muitas vezes também ele acontece, tá? Por pressão da família. Quando a família ela é preconceituosa, é antiga, é rígida. Minha filha não pode engravidar sem estar casada. Onde é que se minha filha ter uma gravidez fora do casamento, dos dogmas católicos? E aí o que acontece? Muitas vezes, para não desapontar um pai, uma mãe, a família, presa ao que os outros vão pensar, dela estar grávida e não ter um companheiro, ela vai cometer o aborto. E cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, ó, a gente não pode julgar quem comete o aborto. Eu sempre vou falar assim, ó, eu não acho certo a prostituição, mas eu não posso julgar quem se prostitui. Você entende isso? Pra mim não é certo a prostituição, mas eu não posso julgar quem se prostitui, porque uma vez já teve sentado aqui na salinha de terapia uma garota de programa. E ela dizia assim, eu falei: tá, mas por que você é garota de programa? Ela falou: Duda, assim, eu tenho 3 filhos, 3 meninos, eu tenho um karma com homens ali, um de cada pai, de pais diferentes, os caras sumiram na vida, nem sei aonde encontrá-los. E a minha forma de pagar o aluguel, vestir os meninos, colocar comida na mesa, pagar a escolinha, é me tornar uma garota de programa. Aí o que acontece? Vou dizer eu para não, pare com isso agora, sai dessa vida, eu vou pagar o aluguel dela, pagar a escolinha? Não, né, cara?
E a gente tem que ter o equilíbrio entre o seguinte, ó, que é o que ela consegue fazer naquele momento para sustentar os filhos dela. E ninguém tem que julgar, ninguém tem que apontar por causa disso, ela está dando o jeito dela. Na terapia eu falei, olha, hoje você consegue pagar suas contas assim, mas seria muito legal que você saísse dessa vida, dessa energia pesada espiritualmente, e o seu corpo é o seu templo, ele está sendo abusado por homens que pagam. Então assim, meu conselho, tudo bem, tá tudo certo, ninguém te julga, Deus não te julga e eu também não te julgo. Mas tenta, com o passar do tempo, tenta sair disso, pensa nisso. Então, gente, a gente não pode julgar quem aborta, tá? Quem fez o aborto. Quem somos nós para julgar alguém? E se você que está assistindo esse vídeo, você cometeu o aborto e se sente culpada, se perdoe, tá? Se você cometeu o aborto uma vez e você foi pressionada pela família, por um namorado, você deixar uma coisa muito clara, tá? Que eu acredito que poucos vídeos falam isso, mas aqui no canal a gente vai falar. Eu vejo muito falar assim, ah, a mulher fez o aborto. Cara, o homem também faz o aborto, vocês sabiam disso? Vocês sabem quando é que o homem faz o aborto? Quando ele abandona a companheira grávida. Aquela repercussão é dele também. E ele vai responder, aquilo ali é um karma. Aquilo ali vai haver uma responsabilidade, com certeza. Então assim, você que está assistindo e você cometeu o aborto, você se culpa, cara, se perdoe, entenda o momento, entenda que naquela época, alguns anos atrás, você pensava de um jeito, você era imatura, você não tinha assim uma personalidade forte para bater no peito e dizer, não, eu vou sim ter o meu filho. Duda, mas eu cometi isso faz muito pouco tempo, uns 5 anos, Duda, foi o ano passado. Não interessa, gente. Se perdoe. E o perdão, ele precisa acontecer para com você se você se fizer a seguinte pergunta que eu faço para você agora. Eu quero que você responda com toda a sinceridade. Se você pudesse voltar no tempo, se você pudesse voltar lá atrás, você faria de novo? Se a resposta for sim, aí nós temos um problema. Mas se a resposta for não, cara, se perdoe, Deus já te perdoou. Porque se você diz que você não vai mais fazer, houve uma evolução nesse processo aí. Então assim, se perdoe. E o que acontece? Se você cometeu o aborto e hoje tem outros filhos, que eu já vi vários casos assim, a repercussão do aborto, que eu dei toda essa volta para chegar nesse ponto, é assim, o espírito faz o projeto reencarnatório, os mentores já preveem que a mãe é muito imatura, é muito jovem, o pai também, e pode haver sim uma pressão da família, o marido, o namorado, até aquele momento ele não é homem também o suficiente para assumir aquilo ali. Então o espírito vem preparado. Então quando acontece o aborto, o espírito ele é amparado pelos mentores, ele volta para a pátria espiritual e aquele mesmo espírito ele pode voltar sim na mesma mãe para reencarnar naquela família novamente. Então se você cometeu o aborto e hoje você tem os seus 2 filhinhos, pode ter certeza que aquele espírito que você abortou, ele está entre esses 2 filhinhos. Ele voltou para você. Então, alivia seu coração. Duda, mas eu não tive mais filhos. Você tem vontade de ter? Duda, passou muito tempo, eu já estou velha. Adota? Tem como a gente dar um jeito. Só saia dessa culpa. E a repercussão espiritual é o seguinte: quando o aborto é feito a primeira vez e há todo um planejamento espiritual, no momento do aborto os mentores vêm e dão todo o suporte para aquele espírito, para aquela alma, tiram muito o sofrimento dele, porque o sofrimento é uma repercussão bem pesada, tá? Ele é encaminhado para o hospital espiritual, ele é atendido e é preparado. O problema do aborto
é quando você comete vários abortos. A gente precisa entender uma coisa: errar é humano, persistir no erro é burrice, e estar sempre errando, você vai responder pelas suas atitudes. Uma coisa é você errar uma vez, duas. Eu quero contar um caso para vocês aqui da terapia. Deus sabe a verdade do que eu tô falando. Veio aqui uma mulher, tem que me controlar que eu não posso falar o nome. E ela chegou aqui pra mim assim, tudo, eu vim te procurar, você é um terapeuta espiritual, você tem um centro espírita, eu quero entender, eu preciso entender a minha vida. Nada dá certo, eu não dou certo com namorado nenhum, trabalho financeiro fechado, moro com meus pais, depressão. E aí, uma coisa que eu já saquei, é uma experiência de um terapeuta, a pessoa chega aqui, nada dá certo, não sei o que, eu sou coitadinha, não tenho amigo, eu vou morrer sozinha. Eu sei que alguma coisa, entendeu? Eu tenho uma pergunta de $1 milhão que é assim, ó. Minha irmã, aqui é o espaço da verdade. Você fez alguma coisa errada nessa vida? Naquele momento, o castelo cai. E essa irmã falou, Duda, eu fiz 3 abortos. Falei, certo. E aí? Tudo bem, né? Tudo bem. Caramba! Tudo bem, caramba, você tem um lado, você já estudou sobre o aborto? Já me falaram que não é muito legal. Cara, não é muito legal, não. É péssimo. Eu quero que tu entenda uma coisa, ó, fazer o aborto, cometer o aborto, porque você é jovem, adolescente, é inexperiente, sofre pressão da família, do namorado, biriri, bororó, ok. Mas quantos anos você tem? Eu tenho 35. Quanto tempo faz do último aborto? Faz 2 anos. E tu quer entender por que a tua vida não dá certo? Cara, é porque tu tá fazendo aborto. Tu tem que ser responsável. Na hora do sexo, se prevenir, camisinha, DIU. Tem que se não quer ter filho, mas não faça isso. Aí eu tive que explicar para ela toda a repercussão do aborto. Então, assim, eu quero que vocês entendam isso. Cometer o aborto uma vez, tranquilo. O problema é quando a pessoa vai fazendo isso achando que é normal. E assim, ó, por isso que não dá pra julgar. Eu já peguei mulheres aqui, até lá no centro. Duda, eu já cometi aborto, mas eu achei que fosse uma coisa normal. E cara, eu vi muita verdade naqueles olhos, porque eram pessoas que até chegar a mim não tinham nada de espiritualidade. E uma das coisas que eu quero falar, que é uma história de vida minha, eu era muito jovem, tinha uns 15, 17 anos, e já trilhava pelo mundo espírita, né, lendo livros, tudo, não frequentava ainda. E aí um dia, vou tomar uma água aqui, acho que vai dar 1 hora esse vídeo hoje, hein? E aí um dia, tava na casa de um amigo e estava lá assistindo filme, né? Programa daquela época lá. Vamos assistir Super Cine no sábado na casa do amigo lá. E eu me lembro que a mãe desse meu amigo, ela recebeu uma tia que era clarividente, que vê espírito. E ela dizia assim, quase falei o nome da pessoa. Fulana, deixa eu te falar, nós estamos assistindo o filme, mas eu totalmente ligado na conversa. Tem um espírito de um homem torto contigo, ó. Tem um espírito de um homem torto contigo. Meu Deus! Eu olhei aquilo assim, meu amigo também, como é que é? Dudu, tu vai dormir aqui? Não vou dormir não, tem um homem torto aqui. Daí foram pro centro espírita. Eu quis ir junto, metido, né? E aí foi feita a desobsessão dela, ela falou, pode passar meu filho, sim. E aí, só que eu tava junto com o filho dela, eu falei, não, vocês, os filhos, pode passar junto. E o metido entrou junto. Aí fizeram a mesa mediúnica lá e chegou o homem torto, né? E o homem torto era o filho dela. E daí, mas você é o filho de uma outra vida. Não, sou dessa vida.
Como assim? Ela me amarrou na barriga dela. Eu cresci totalmente num espaço onde eu não conseguia me mover, me mexer, me atrofiou os braços, as pernas. E aí eu queria que estava revoltado, né? E aí, conversando com ela tinha engravidado do pai desse meu amigo, muito nova, só que ela não era casada. E o neném começou a crescer a barriga, e ela amarrou um pano na barriga, bem apertado. Só que demorou o casamento, ela amarrava aquele pano, só que ela teve daí um aborto espontâneo, onde a criança veio toda defeituosa, assim. Daí ela pediu muito perdão para ele foi encaminhado. Devemos julgar ela? Não. Porque eu me lembro dela chorando na mesa, dizendo assim, cara, meu pai me mataria, minha mãe disse que nunca mais olharia na minha cara. Ei, quem é o responsável por isso? Acho que os pais devem sim conduzir os filhos, alertar sobre a realidade de ter um filho, mas se acontecer, gente, eu vou dizer uma coisa assim também, que eu aprendi. Quando é para um espírito vir para nós, fura a camisinha, a pílula, o anticoncepcional, a pílula de farinha, a tabelinha tá errada, vai acontecer e ponto final. Aborto espontâneo. Vamos entender um aborto espontâneo. O aborto espontâneo, ele acontece para mim por dois motivos. Primeiro, existem espíritos que eles precisam passar um tempo no ventre de suas mães, não chegando a nascer. Mas como assim, Duda? Sim, eles precisam se sentirem amados, cuidados, para que eles possam resgatar um tempo que faltou numa vida passada. Já cansei de ver isso. Lá em Casa de Amparo a gente trabalha com a mesa branca, onde os espíritos chegam. Todos nós temos um tempo nessa encarnação. O Duda vai viver até os 80 anos, mas eu abrevio, segundo a espiritualidade, esse tempo que faltou, ele precisa ser recuperado em outra vida. Por isso que muitas vezes um nenê apenas vem, ele é fecundado, o espírito, nasce e muitas vezes morre. Por isso que muitas vezes um espírito vem com um probleminha de saúde. A gente precisa entender o seguinte, assim, ó, qualquer problema de saúde que uma criança nasça é um resgate de um espírito ali. É um espírito que aconteceu alguma coisa numa vida passada, que eu não sei, eu não vou falar porque eu não sei, mas ela vem com um probleminha de saúde e ela vive ali até 1 aninho, 2, 3, no máximo, e morre. Então, era o que faltou numa vida passada. E muitas vezes esse espírito ele vem nesses pais, porque também há um aprendizado, um processo evolucional para os pais, de desapego, de cair a ficha e entender que a morte não é o final. E entender que muitas vezes aquela criança que foi abortada uma vez, mas se você engravidar de novo, aquele mesmo espírito pode vir naquele mesmo útero ali. E aquela mesma criança, aquela mesma alma que desencarnou ali há um ano, aos 2 aninhos, ela pode retornar àquele pai e àquela mãe. Segundo processo do aborto espontâneo que eu aprendi é o seguinte: todo pai e toda mãe, eles sabem que vão ser pais. É feito o encontro lá no plano espiritual. Se você quer entender isso, existe um vídeo espírita que é a história de Segismundo, tem no YouTube.
assista. Então o que acontece? Todo pai e toda mãe, quando eles dormem, o corpo físico dorme, mas a alma se desprende, vai até o plano espiritual receber aquela alma que virá como filho. Então assim, eles sabem que vão ser pais. Só que o aborto espontâneo muitas vezes é o espírito que faz o aborto espontâneo. Geralmente ele está vindo ali naquela família, há brigas, há desavenças, o casal não está 100% firmado no relacionamento. Muitas vezes ele ouve, essa criança não pode nascer, não era para nascer, porque é muito difícil vir para esse mundo, tá? E o espírito fala assim, cara, não dá para mim, não quero. E aí o aborto espontâneo acontece. Então a gente precisa entender isso também. Um dos processos também que eu gostaria muito de falar é daquelas mães que não podem engravidar. Daquelas mães que querem porque querem engravidar e não conseguem. Existe um karma ali. Existe um karma que está sendo queimado numa mãe que tenta engravidar e não consegue. Talvez essa mãe já tenha feito um aborto, vários abortos em outra vida. Mas eu já vi isso e eu não sei se você que está me assistindo já viu isso também. A pessoa não consegue engravidar e ela vai num orfanato, tá? Adotar uma criança. No momento que ela adota aquela criança, ela já engravida na hora. Como que se ao adotar aquela criança houvesse um resgate, uma paga de karma naquele momento e a mulher, o casal engravida. Uma outra coisa também que é muito interessante, tá? Que é assim, ó. Muitas vezes o espírito que é para vir para um casal, ele não vem fecundado no ventre da mãe por traumas de ter sido abortado numa outra vida, numa outra existência. Mas como o plano espiritual ele é perfeito e o planejamento dos caras é incrível, essa criança vem num outro ventre, numa outra mãe, e essa criança que é para vir para esse casal chega ao orfanato. E muitas vezes, na maioria das vezes, essa criança que o casal vai buscar no orfanato era seu filho de uma vida passada. E eu cansei também de ver isso. Tu adota a criança, é muito difícil a convivência entre pais e filhos adotivos. Eu conheço o caso de um médium de casa de amparo. Vou falar o nome dele aqui, se você ficar bravo comigo, tudo bem. O Evandro. Ele adotou uma criança, o Guilherme. E espero que o Guilherme veja esse vídeo daqui a uns anos, assim. E o Evandro e a esposa dele queriam ter filhos e não conseguiam. E eles adotaram o Guilherme e logo que depois que foi adotado o Guilherme, ela engravidou. Só que o Guilherme, ele é uma criança muito difícil, ele mente, ele quebra as coisas, o Dé é um pai incrível e é uma alma bem difícil. E o Guilherme, eu quero conversar com ele, eu vou chamar ele aqui na terapia para conversar, eu vou ter que dar uma de mentor, escuta aqui, ó. Ele tem 10 anos, vou ter que fazer a minha parte. Guilherme, acorda pra tua encarnação, tu tá fazendo tudo errado de novo. Tenta fazer diferente, tu foi resgatado, tu tava lá no orfanato, existe um karma teu. Eu não sei se ele vai entender, mas eu preciso fazer isso. Mães de aluguel. Mães de aluguel. Muitas vezes a mulher não consegue engravidar, há alguma repercussão naquele útero ali, e ela busca, né, numa outra mulher, o aluguel do seu ventre para que ela possa ter um filho. Eu não vejo problema nenhum em ter isso, em fazer isso, tá? Eu acho bem legal. Só que eu não acho legal é cobrar por isso, eu acho que isso não deveria ser cobrado.
não poderia ser cobrado. E geralmente mães de aluguel foram pessoas que incentivaram o aborto em pessoas, e elas trazem, tá, esse resgate de emprestar o útero para que ali nasça uma criança para outro casal. Sobre o estupro, tá, pessoal? Não é legal o estupro. É muito difícil para a mulher ser estuprada por um homem. O nosso corpo é a nossa casa, a morada do nosso espírito. E muitas vezes ali nasce uma criança aonde mães não querem aquele filho daquele estupro ali e cometem um aborto. Preciso deixar uma coisa bem clara, assim, eu acho que a gente tem que respeitar a escolha de cada um. Mas por trás daquele estupro, daquela gravidez, existe uma história, sim, quem acredita em espiritualidade. Mas eu também, com olhos de empatia, compaixão, eu me coloco no lugar dessa mulher, onde aconteceu um ato que ela não permitiu, onde ela foi forçada, onde ela foi machucada, e ela vai carregar um filho para a vida toda, lembrando de algo muito grave que aconteceu com ela. Difícil, bem difícil. Uma mulher, para ser estuprada por um homem, engravidar desse homem e ter esse filho, amá-lo como mãe, é um ser de muita espiritualidade, de muito entendimento. E uma das coisas que eu queria falar sobre o estupro, tá? Que muitas vezes esse estupro que acontece ali são inimigos que se encontram em vida, querendo fazer mal um para o outro. E uma das coisas, tá, pessoal, que eu gostaria de falar para todas as mulheres que foram estupradas, que trazem assim um trauma gigantesco dentro delas sobre isso, é o seguinte, assim, irmã, você que está me assistindo, você que foi estuprada, o seu corpo físico foi violado, mas o seu espírito não. O seu espírito, ele é intocado. Não esqueça que esse corpo vai envelhecer e você vai deixar ele aqui no mundo físico. E o seu espírito é que realmente vale. Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre o estupro, tá, mas por que acontece, Duda? Mais uma vez eu vou falar, lembra que eu falei lá no começo do vídeo? A gente tem todo um projeto reencarnatório, mas tragédias, acidentes podem acontecer. Faço uma pergunta para você que está me assistindo aqui. Cara, se você entrar no mar, pode ser que um tubarão venha e te coma? Sim, isso pode acontecer, não pode? Quando você veio para esse mundo, você reencarnou, um assassino poderia ter te matado, um serial killer poderia ter te pego, um estuprador poderia ter te pego. Isso poderia ter acontecido com qualquer um. Então, assim, são as tragédias da vida reencarnatória que muitas vezes acontecem. Então, é muito difícil a pessoa que passa por isso seguir. Mas o caminho que eu dou é o caminho do perdão. Difícil pra caramba, eu sei disso. De esquecer o passado e seguir em frente. E entender que o que aconteceu com você, você não será a primeira e não será a última. Muitas mulheres ainda serão estupradas devido ao grande índice de homens que não se espiritualizam e só pensam com a cabeça de baixo, são piores que bichos, né? Eu sempre vou falar isso, o bicho domina eles, infelizmente essa é a realidade do mundo. Então, assim, irmã, prossiga. Prossiga, por mais difícil que seja. E sobre o aborto, gente, finalizando, existe o vale dos abortados, existe o vale dos suicidas, existe o vale dos abortados também. Mas por que existe o vale dos abortados? Eu me lembro muito do André Luiz no filme Nosso Lar, quando ele volta para casa dele
E quando ele volta para casa dele, ele vê a mulher dele com outro homem. Ele desequilibra ali e já vai para um umbral, né? Mas ele é ajudado ali na hora e ele volta à consciência dele. Muitas vezes um espírito, quando ele é abortado, que ele sente todo o sentimento de rejeição e muitas vezes de revolta, de ódio. Mas como assim revolta e ódio? É assim, ó. Quando você é abortado uma vez, você recebe todo o amparo dos mentores. Mas quando aquele espírito que foi abortado uma vez, ele tenta vir a segunda, ele é abortado novamente, porque o espírito é machucado. Existe a história de um médico americano que fez mais de 10 mil abortos. E numa entrevista ele falou assim que o aborto para ele nada mais é que tirar um pedaço de carne de dentro da mulher. Mas ele falou que a vida dele mudou e a consciência dele mudou, que quando ele estava fazendo um aborto, através do aparelho de ultrassom, ele ouviu o grito do bebê. Então, gente, existem abortos que machucam porque o espírito está ligado ao corpo. Existe uma repercussão de dor e sofrimento. Então, quando o espírito ele é abortado pela segunda, pela terceira vez, ele vira um vingador, um obsessor. Não, desgraçada, me quebrou de novo, me arrebentou todo. Não, agora ela vai ver. Ah, ela não me quer? Naquele momento de ódio, de julgamento, ele está no umbral. E ele vai pro Vale dos Abortados. Então, gente, é um vídeo que eu gostaria de deixar algumas coisas claras aqui, tá? Quantas mulheres já fizeram aborto? Você que está me assistindo, você não foi a primeira e nem será a última. O que acontece, assim, não é certo fazer o aborto, na minha opinião, assim. No momento que você está grávida, se você não pode ter a criança, dê essa criança para alguém que possa cuidar dela. Ah, mas eu prefiro fazer o aborto. Tudo bem, é uma escolha sua. Mas o que é o errado é você ser uma aborteira. Como apareceu no filme Nosso Lar, né? Onde apareceu uma mulher querendo entrar no nosso lar e o André Luiz pediu, né, para que ela entrasse e o dirigente falou, não, ela é uma aborteira. Dá pra ver as bolas negras na aura dela, a energia negativa que ela tem. Ela traz um karma de vidas passadas. Então a gente não pode errar nisso. Se você cometeu um aborto, um único na vida, se perdoe, se perdoe. Só não faça mais isso. Em relação ao estupro, eu digo pra você assim, infelizmente nesse mundo é uma coisa que pode acontecer, ainda mais enquanto os homens não se espiritualizarem e pararem de ver as mulheres como objetos sexuais. As mulheres são amigas, companheiras e parceiras. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o último vídeo do ano de 2020. Fiquem com Deus.